a reconciliação devolve o brilho do sol aos que se encontram sobre a tempestade do desentendimento. Este pensamento foi retirado de uma coleção intitulada O Sol de Cada Dia, de autoria do nosso inesquecível irmão Azabor Serrão, fundador e orientador geral de nossa casa.
Boa noite, meus irmãos. Nada melhor do que a música para dar boa noite, né? Sejam bem-vindos. Então, o coral Bezerra de Menezes, que acabou de cantar o hino a Bezerra de Menezes. E agora nós vamos continuar. A próxima música se chama O Gloriosa Virgem. Essa pequena peça foi escrita por um compositor francês do século XV, chamado Josquin Pepré. E o coro vai cantar em latim, e eu vou dizer a tradução para vocês, tá? O Gloriosa Virgem, o mais gloriosa das virgens, sublimes intercidera, tão alta entre as estrelas, qui te creavit parvulum, o infante que criastes, lactente nutrix ubere, alimentas com leite materno. Próxima música se chama Da Pace Domini. Também eles vão cantar em latim e eles vão cantar Da Pace Domini in diebus nostris, que significa: faze tu, Senhor, que haja paz entre os homens. Essa música é de um compositor alemão chamado Melchior Frank, também do século XVI.
E agora, o coro termina com uma Ave Maria de um compositor italiano chamado Bonaventura Soma. pensamentos a Deus, pedindo a proteção de estrela branca para afastar desse ambiente qualquer vibração ainda em desarmonia. Pedimos o amparo magnético de Arioma, superando todas as nossas limitações. A sublimidade de Bezerra de Menezes, despertando em cada um de nós a fraternidade, para alcançarmos juntos os melhores padrões de solidariedade, ao acompanharmos com o coração a prece que o nosso irmão Paulo Roberto Serrão irá fazer. Deus, Pai nosso de bondade infinita, recebe esta prece que emana dos nossos corações, que vibram de alegria, unidos, nesta noite tão feliz, tão alegre para todos nós, esta noite em que nos reunimos para comemorar o cinquentenário desta casa de Bezerra de Menezes. Pai de bondade, que este amor, estas vibrações de nossos corações possam
unir, levar a todos os que necessitam, todos os que sofrem, todos os que têm dificuldades, o amparo, a proteção. Derrama sobre nós, Senhor, as tuas bênçãos, como chuva de rosas luminosas, as rosas tão queridas do nosso Bezerra de Menezes, que elas possam nos iluminar, que elas possam nos amparar, que elas possam marcar as nossas vidas pelos seus exemplos, pela sua dedicação, pelo seu amor. Pai de bondade, que amanhã possamos despertar conscientes da responsabilidade de superarmos ainda os erros, as falhas que ainda pesam sobre os nossos ombros, que ainda dificultam as nossas caminhadas, mas que nós possamos, através do perdão, através da compreensão, através do amor, da fraternidade, nos aproximarmos mais dos nossos irmãos, dos nossos companheiros, sermos menos críticos, sermos menos ácidos com o nosso próximo, porque assim estaremos realmente fazendo parte desta seara, deste grupo que, como quer o nosso Bezerra, como nos ensinou, como exemplificou, como mostrou em sua vida a humildade, a compreensão, o amor e a fraternidade. Pai, abençoe a todos nós. Graças a Deus. Graças a Deus, envolvidos na vibração amorosa da prece do nosso irmão, pedimos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, a Maria Santíssima, Bezerra de Menezes, Estrela Branca, Vera Lúcia Sartória, Inácio Bittencourt, Alioma e o nosso orientador geral, Azamor Serrão, pedimos humildemente a permissão para abrirmos a segunda parte do trabalho dessa noite. Mas antes, Pai, pedimos que permita que o nosso querido patrono, Bezerra de Menezes, com sua falange de médicos espirituais, possam trazer do laboratório divino todos os fluidos necessários para transformar as águas que se encontram sobre a mesa em remédios para a cura dos nossos males físicos e espirituais. Que os nossos bondosos irmãos venham em nome de Deus e na sua paz. Graças a Deus. Muito bem. Chegamos aos 50 anos. Duvido que qualquer um de nós que participou daquele grupo dos 19 que formaram a célula inicial da casa tivesse capacidade de imaginar o padrão, o ponto que chegamos. Era um grupo envolvido pela mediunidade de Azamor Serrão, cujo receituário de Bezerra de Menezes cuidava e assistia aos aflitos e necessitados, ou as locuções filosóficas de Alioma, filósofo árabe, que ele recebia, era seu guia. Isso fez desse grupo essa célula inicial
que recebia e se intitulava Iniciação Espírita Bezerra de Menezes. Era graças ao enfoque do nosso patrono de luz e amor, a luz proveniente da doutrina espírita e o amor originário da fonte cristalina do Evangelho do Cristo, que ele firmava como grande necessidade para todos nós assimilarmos. Por isso fundou esse grupo de estudos e as primeiras reuniões, graças à bondade do Pai, temos hoje ela que anda com dificuldade e não mais presente nos trabalhos da casa, a nossa irmã Maria José, médium da Flor de Lótus. Ela foi exatamente no lar de Bichara e Maria José que se reuniu pela primeira vez o grupo, ao qual fizemos algumas reuniões lá no Leblon, na Taúfo de Paiva. O salão pequeno não comportou o fluxo de pedidos, de atividades que envolvia esta célula iniciante e tivemos que mudar para a casa de outros companheiros, o casal Carlos e Eva Ticimbal, aí na Raimundo Correia, e aqui em Copacabana, e também era uma posição provisória, porque o fluxo de atendimento era grande, e logo conseguimos a sede, alugar uma sede, um pequeno sobrado na Presidente Vargas, se não me engano, 83, e ali então, no dia 3 de junho, se iniciou a casa, agora com o título de inspiração de Bezerra de Menezes, Casa de Recuperação e Benefícios Bezerra de Menezes. Pequena oficina, segundo palavras do nosso patrono, e que os objetivos enfocados na luz e no amor, condicionados na mediunidade a Zamor Serrão, fez logo o trabalho crescer, e em menos de 3 meses tivemos que sair à procura de outra sede, porque aquele pequeno sobrado não suportava o fluxo. Então viemos aqui para Botafogo. Foi na rua 19 de fevereiro, 56, era uma vila, e, se não me falha a memória, Casa 5. Essa vila também, logo, em alguns meses, não suportava um movimento muito intenso, uma vila residencial, e em menos de um ano tivemos que mudar para agora 19 de fevereiro, número 19. Algo estranho, um 19 irmãos, 19 era na primeira casa, na 19 de fevereiro, depois 19. Quem entende numerologia poderá dizer alguma coisa, eu não conheço. Os trabalhos se desenvolveram sempre, grandes companheiros se fizeram presente antes da desencarnação de Azamor Serrão, através do Renato, Gaudêncio e de Celina, recebemos como donativo esta sede e começamos a adaptá-la. Azamor desencarnou antes da inauguração, feita em 71, com a presença do Milton Boechat, grande orador espírita, e
graças a Deus, continuamos a crescer. Hoje somos muitos médicos, mais de 150 trabalhando em todos os atendimentos, inúmeros departamentos, com inúmeros supervisores, aliás, superintendentes, muitos colaboradores, dirigindo vários atendimentos. A casa alcançou, sobre o impulso destes dois elementos, luz do Evangelho, aliás, luz da doutrina kardeciana e o Evangelho do Cristo, alcançou grande potencial de realizações, de atendimentos. Hoje possuímos uma gestão compartilhada, um passo adiante da maioria das administrações muito centralizadas, graças a um conselho administrativo participativo. Então, isso sempre revemos com essa observação, sempre a presença daquele foco, daquela emissão inicial, luz e amor. As nossas inferioridades humanas são grandes, ninguém aqui superou ainda essa limitação, mas esse foco sustenta, une e potencializa essa participação. E um dos fatores primordiais, desde a formação da casa, foi a orientação do nosso patrono quanto ao estudo da obra de Rustem, que focalizando exatamente o desenvolvimento do amor. Porque a obra de Rustem se especializa em definir, em desenvolver o conhecimento da verdadeira natureza do Cristo. E olha, se ele é o modelo da evolução humana, quanto mais estudamos e entendemos a sua natureza, desenvolvemos também potencialidades do nosso futuro de espíritos puros e perfeitos, como Cristo veio nos mostrar. E por isso é que nesta noite convocamos um especialista no estudo de Rustem, especialmente da natureza do Cristo, do seu corpo fluídico, que é o nosso irmão Maurício Crispim, a quem passo a palavra. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite. É uma alegria imensa estar fazendo parte aqui desses 50 anos. Coincidentemente, até minha camisa parece com o jaleco de vocês. É incrível. E eu gostaria muito de agradecer, principalmente pela importância desse dia e estar participando dele. Queria agradecer ao convite da casa, agradecer ao Zamora, agradecer ao Julinho, agradecer ao Jorge, que nos recebeu tão bem hoje e veio aqui conosco, a Mary. Agradecer a todos vocês pela oportunidade e por estarmos juntos no dia de hoje. Geralmente, quando a gente entra em contato com as obras espíritas, e principalmente com as obras de revelação da envergadura das obras de Kardec e de Rustem, muitas vezes a gente não atina da importância dessa obra, porque nós estamos acostumados com ela, e da importância que ela possui em relação aos seus argumentos e aquilo que ela apresenta. Nós podemos resumir toda a condição de conhecimento humano em 3 grandes árvores: a árvore da filosofia, a árvore da ciência e a árvore da revelação, da religião. Dentro da filosofia está o esforço do homem na compreensão da vida. Dentro da ciência está o esforço do homem para transformar o ambiente onde ele vive. E dentro da religião está
Então o esforço do homem é a espera da descida da revelação. Então a religião, acima de tudo, não só o nosso religar com as fontes divinas, como ao mesmo tempo é a descida até nós dessa revelação. Por isso que a obra de Agostinho é vista como revelação da revelação, ou seja, a revelação da revelação cristã, que vai ser explicada não apenas pela mente humana, mas ela vai ser explicada pelos espíritos. Ou seja, dentro da religião, principalmente dentro do cristianismo, é o céu que desce até a terra. Dentro da filosofia, é a terra buscando o céu. E dentro da ciência, é a terra sendo melhorada pelo homem. Então, consequentemente, esses três campos do conhecimento nos levam ao aperfeiçoamento e à nossa evolução. A revelação, se é revelação, ela vem de alguma fonte. E, consequentemente, é muito além da gente. Muitas vezes a gente perde um tempo danado discutindo revelação. Revelação se aceita, se compreende ou não. Não há necessidade de fazer polêmica. Por quê? Porque é uma revelação. Olha, eu estou dizendo que lá de cima as coisas são vistas dessa forma. Então eu estou revelando algo. Então a obra de Agostinho é uma revelação. Tem se perdido muito tempo em discussões fúteis em relação a ela. E não tem tido muitas vezes a seriedade de pesquisador, como está aqui o Jorge, como está aqui o Julinho, no sentido de mostrar essa obra numa visão muito mais ampla do que ela tem sido compreendida pela maioria das pessoas. E, consequentemente, essa revelação ela passa pelo crivo da razão e ela passa pelo crivo da ciência, que é por onde hoje o conhecimento está passando. Então, quando nós começamos a nossa história, o conhecimento passou lá pela mitologia. Mais tarde, o conhecimento visitou a filosofia e passou por ela. Um pouco mais tarde, veio pela religião. E durante séculos a religião dirigiu todo o ser. Mais tarde, ela passou pelo campo da arte. Hoje ela está no campo da ciência. A ciência da vida maior. Então, na verdade, que Jesus deixou isso claro. Se vos falo assim, e vós não acreditais das coisas da terra, imagina quando vos falar das coisas do céu. Então nós estamos longe ainda, não falta para a gente a compreensão, mas mesmo assim veio trazer para a gente uma revelação antecipada no tempo. E que hoje, com a física quântica principalmente, nós podemos vê-la de uma maneira totalmente diferente e nós vamos mostrar isso. Protetor e governador do vosso planeta, a cuja formação presidiu. Então aí está a primeira revelação. Ou seja, Jesus é protetor e governador. E a outra coisa importantíssima, presidiu a formação do nosso planeta. O nosso planeta, o nosso sistema solar, para poder ter nascido, ele veio de uma explosão de uma supernova que aconteceu antes da existência do nosso sistema solar. A nossa Terra tem 4,5 bilhões de anos. É por isso que Jesus foi tão claro, meu pai trabalha e eu trabalho até hoje. Tem alguém aqui que se dedicou a vida ao outro em 4,5 bilhões de anos? Tem alguém que tem esse currículo? Ou seja, o Cristo, antes, quando a gente dormia, certo? Ele já trabalhava no processo de aperfeiçoamento do nosso planeta, ou seja, 4,5 bilhões de anos. Quando Emmanuel colabora em relação a essa passagem no livro A Caminho da Luz, ele fala: Jesus determinou e dirigiu toda a formação do nosso planeta. E assim como um arquiteto que tem na mente todas as formas antes de plasmá-la numa planta, Jesus tinha todas as formas e todos os sistemas na mente dele antes de materializar o planeta. E ele diz mais: os homens não perceberam a sua voz, não perceberam a sua ação, e chama essa ação de natureza. Então, quando a gente olha a natureza, nós estamos olhando a obra que o Cristo criou. Então, da mesma forma que a gente cria uma casa e fala: aqui vai ser o quarto de fulano, ali vai ser o quarto de ciclano, aqui vai ser o teto, aqui vai ser isso, o Cristo criou cada forma, cada sistema, dando condições para que cada psiquismo pudesse se pronunciar. Porque a eternidade não é a noção de um tempo longo, a eternidade é a ausência de tempo. Então, quando ele fala que ficarei convosco até o final dos tempos, ele está dizendo até o final do período evolutivo. Aí você fala assim: não, mas a evolução não é para sempre. Não podemos falar assim. Lógico que a evolução é um processo em que nós vamos sempre estar aprendendo alguma coisa. Mas quando eu falo evolução, eu falo tempo. Lógico, depois do tempo, algo deve existir no processo de transformação e criação. Mas não dá para falar a palavra evolução, porque toda vez que eu falo evolução, eu falo em tempo.
E tempo é apenas uma das dimensões da nossa existência. Espaço, tempo e consciência. São as três primeiras, é por isso que o tempo ainda nos prende. Porque nós estamos presos na tríade inicial de todo o processo de transformação. Nós estamos presos no espaço, no tempo e na consciência. Agora, na hora que vier a superconsciência e aquelas que vêm adiante, até chegarmos na consciência crística, o tempo foi varrido da dimensão da nossa percepção. Então, Jesus vai nos levar até o último grau. Qual é o último grau que está lá no livro dos Espíritos? O último grau é o Espírito puro. É lá que ele vai nos levar. Em outras palavras, ele vai nos entregar na porta do céu. E esse trabalho gigantesco é o trabalho do Cristo no nosso mundo. E quem revela isso? Quem revela isso é a obra de Agostinho, a obra de Emmanuel, a obra de Pedro Baldi, que mostra esse Cristo cósmico, a qual nós devemos amar e perceber o esforço gigantesco dele em torno da nossa alma. Apareceu na Terra, já o sabeis, desde que nos revelamos a sua origem espírita como um corpo fluídico de natureza peripirística, visível e tangível sob a aparência de corporeidade humana, por efeito de incorporação segundo as leis dos mundos superiores. Olha, um ser que preside a formação de todo o planeta, no momento que ele vem à Terra, ele vem como um modelo suprabiológico do processo evolutivo. Olha lá o livro dos Espíritos. A menor resposta do livro dos Espíritos é aquela que pergunta: quem é que nós temos como modelo? Ele responde: Jesus. É a resposta mais curta do livro dos Espíritos. Olha, se ele é modelo, nós temos de entender o quê? Que dentro do processo evolutivo, nós temos um espectro dentro dessa evolução. Então, por exemplo, nós pegamos a luz, temos o espectro da luz. Tem o infravermelho, tem a luz visível e tem o supravioleta. Esse é o espectro da luz. Olha, também é assim no campo biológico. Nós temos o infrabiológico, do qual todas as formas, desde o espaço até o átomo, passando pelo mineral, vegetal, chegando no animal, nós vamos ter o que? O infrabiológico. A partir dos animais superiores, dos animais maiores, nós vamos ter o biológico. E acima do biológico está o suprabiológico, que Jesus chamou o Filho do Homem. Ou seja, o suprabiológico é para onde nós caminhamos. Porque se tudo na vida está em evolução, o nosso organismo também está em evolução. Então, em termos de forma, o nosso organismo está mais ou menos 200 anos parado. Por quê? Porque nós estamos desenvolvendo psiquismo. Então agora é a hora do desenvolvimento da mente. Por isso que aqui na nossa casa nós vamos estudar o quê? Sobre mente, sobre espírito, sobre pensamento, sobre oração. Você viu as amores chamando a atenção? Olha, vamos ficar quietos para a gente poder fazer a nossa prece. Por quê? Porque é fundamental em relação à corrente de pensamento que nós vamos formar. Ele está alertando o quê? Sobre a visão psíquica, que é essa que nós estamos desenvolvendo agora aqui na nossa casa. A visão psíquica, o desenvolvimento do campo do pensamento. Então, consequentemente, nós estamos caminhando. E daqui a pouco o nosso próprio corpo sofre essa metamorfose. Por exemplo, nenhum cientista, por mais inteligente que seja, utilizou mais do que 10% do lobo frontal. Todas as ligações possíveis do lobo frontal ainda não estão em interação. Então, consequentemente, devemos lembrar que o físico é apenas a manifestação do psíquico. Então, por que nós adoecemos? Porque o nosso psiquismo está doente. Não existe doença onde não existe psiquismo doente. Então, o corpo nada mais é do que uma materialização, uma manifestação dos nossos conteúdos psíquicos. Eu até costumo brincar que eu falo assim: diga-me o que você pensa e sente, que eu direi a doença que será. É batata. É só dizer, fala o que você pensa na verdade mesmo, me diz o que você sente, e eu vou dizer para você a doença que você vai ter, e dou até um tempo. Porque as doenças ósseas, por exemplo, e articulares, ela leva em torno de 4 a 8 anos para plasmar. É por isso que você fala assim: nossa, eu estava numa tensão enorme, aí eu fui para a praia, na hora que eu relaxei eu adoeci, justamente nas minhas férias. Por que isso acontece comigo? É simples.
Você foi formando a patologia da tensão. Na hora que você relaxa, ela baixa do psiquismo para o corpo físico e materializa. Forma de sensação, depois de forma de sintoma e depois em forma de lesão. Então é o psiquismo. Ora, então consequentemente, Jesus quando vem a nós, ele traz um organismo suprabiológico para onde todo mundo vai caminhar. Todos nós vamos ter corpo fluídico no futuro. Até não ter mais corpo. E pra gente é difícil, né? Imaginar o sem corpo. Não é assim? Meu pai costumava brincar e falava assim pra mim: Maurício, depois que a gente chega em determinado estágio, o que a gente vira? Você perde corpo, perde, eu falo que perde até o pensamento. Porque a gente pensa que o pensamento é universal, não é. O pensamento é um estágio do processo evolutivo. A gente nunca perde a vibração. Mas pensamento, ele tem de coagular com uma fotografia para que você o perceba. Tem um livro do Ernesto Bozano que tem uma frase magnífica. O pai está comunicando através do filho e fala assim: filho, estou vendo na sua aura as vibrações que ainda não se tornaram pensamento na sua mente. Por quê? O pensamento a gente só pensa na hora que vira uma imagem. Mas o pensamento é um fluxo. Tanto é verdade que, segundo André Luiz, tem uma velocidade maior que a velocidade da luz. Olha, então ele é um fluxo. Agora a gente não consegue. Tem de coagular igual uma fotografia e falar: pensei. E você tem de ver uma imagem também. Porque sem imagem a gente não sabe nem o que é isso. Então, logicamente que, à medida que nós formos evoluindo, tudo isso vai se transformar. Então nós não podemos dizer que Jesus pensava. Ele está muito mais além do que isso. O fluxo em Jesus era dinâmico. Não coagulava como a gente. Você pode olhar que você só consegue pensar isso. E se nós somos formados de 3 dimensões de consciência, que é o subconsciente, o consciente e o superconsciente, então na verdade você só conhece 1/3 de você. É aquilo que eu brinco o tempo. Na hora que você se apresentar, você fala assim: Maurício, 1/3 de mim. Tá claro? Por quê? Porque a gente só conhece um pedaço da gente. E a gente acha que esse pedaço é o todo. Não. Existem em nós potencialidades imensas, que Jesus já estava no pináculo desse processo. Aí, ó, perfeição imaculada. Então, consequentemente, ele se manifesta entre nós como um organismo que nós vamos chegar nele. Está claro? Caminhamos. Esse segredo de além-túmulo, olha que barato. Esse segredo. Em outras palavras, estou contando uma coisa que vocês nem têm condições de ouvir, mas eu estou contando um segredo. É isso que os Espíritos estão falando através desse tempo. É um segredo de além-túmulo. E aí a gente pega esse segredo e faz confusão. É como diz Krishnamurti, ele fala assim: as religiões foram feitas para que apontasse o caminho para o homem. O homem para, não segue o caminho e começa a adorar setas. Então nós somos assim. É um segredo. Aí eu pego o segredo e começo a discutir. Não tem nem conhecimento para discutir, mas vou discutir. Então olha só, esse segredo de além-túmulo, também o sabeis, não deveria ser revelado. Não deveria ser revelado, mas foi por bondade. Você imaginou? É igual aquela piadinha que conta que Deus estava andando com o diabo. E à medida que ele estava andando, um papelzinho caiu do bolso dele. Aí o diabo abaixou, pegou o papelzinho e falou: o que é isso, Deus? Falou: isso é algo que eu estou querendo enviar para os homens. O que é isso? Religião. Ah, Senhor, deixa que eu organizo. E deu isso aí. Ou seja, imagina uma revelação do divino, falando das tradições do plano espiritual, um segredo, e que a gente se perde, entendeu? Não deve ser revelado, conhecido antes do tempo determinado pelo Senhor, antes da época atual em que se inicia a era nova do Espiritismo. Então, na nossa era, do qual nós fazemos parte, os trabalhadores da última hora, o cristianismo redivivo. Então, nós estamos falando do Cristo hoje aqui, por quê? Porque essa casa tem 50 anos de trabalho em torno do Cristo. Dr. Bezerra, o Azamor, tem décadas, centenas de anos dedicada ao trabalho do Cristo. O Jorge mesmo nos revelou isso através das revelações
das reencarnações de Bezerra de Menezes? Porque você já trabalhava pelo Cristo lá nos primórdios do cristianismo. E nós não, nós somos o antigo obsessor dele, eu que colocava fogo nas casas dele. Aí ele falou assim: quem é que bota fogo em mim lá? Eu, senhor, eu. Então tá, eu vou ajudar vocês todos. E é por isso que monta a casa. Casa regeneração, nosso caso. Casa de recuperação. É só esses nomes. Eu nunca vi assim das casas do Dr. Bezerra, a casa dos eleitos. Nunca. Ou está recuperando, ou está esperando a segunda exame. Eu nunca. É, exatamente. Ou seja, é sempre assim. É sempre recuperando, sempre regenerando. Então você imagina o que nós somos, né? Vamos. Olha aqui que o Dr. Bezerra fala. Jesus teve com efeito um corpo como o nosso pela forma, mas não pela natureza. E os nossos corpos não são iguais. Cada um de nós tem um nível evolutivo. Então a nossa química pode ser igual, mas a qualificação da nossa química não. A física quântica tem um conceito que é extraordinário, que é o conceito que é as ondas de possibilidades. Então Deus é o Pai das possibilidades infinitas. Tá claro? Ou seja, as possibilidades infinitas, dada ao Espírito, através do livre-arbítrio, a escolha de qual a possibilidade que ele quer plasmar. Tá claro? Então nós temos possibilidades infinitas, certo? E essas possibilidades expressam probabilidade. Então, por exemplo, tem um conceito muito interessante. Quem é que tem uma moeda? Tem uma moeda aí, Juninho? Essa é igual, né? Por favor, de R$1 melhor, né? Que eu já levo, já ganhei algum. Alguém tem uma moeda? É difícil. Obrigado. Isso aqui é um conceito da física quântica. Por exemplo, se eu jogo essa moeda para cima, quais são os resultados que eu posso alcançar? Cara ou coroa? Na física quântica não. Pode ser cara, pode ser coroa e ela pode cair acima. Claro? E outra, pode ser que nem caia também. Então a possibilidade dela, a probabilidade dela são 4. Não cair, cair em pé, ser cara ou ser coroa. Só que para a física quântica, cada resultado desse existe no universo. Então na hora que eu jogo isso aqui, eu abri, por exemplo, no mínimo 4 universos. E ela só se torna realidade na hora que a gente colapsa a onda da possibilidade. Deu coroa. Aí se tornou a realidade. Mas antes disso não se torna realidade, porque ela é possível nos 4 campos. Entendeu a vida de Jesus? Quando Jesus vem a nós, não significa que nós íamos desprezar o Mestre, como aconteceu. Que nós íamos crucificar o Senhor, como aconteceu. Então a gente tem que entender que uma profecia, quando uma profecia ocorre, o profeta chora. Porque ele fez a profecia para não acontecer. Então o que é a profecia? Ele pega a média da onda mental coletiva e fala: olha, se continuar assim vai causar isso, isso e isso. Ou seja, vocês vão plasmar um universo onde vocês vão desprezar o Cristo. E é por isso que o Cristo está chamando o tempo todo. Nós agora estamos diante da doutrina espírita. Todos nós temos a oportunidade de plasmar um universo diferente, de fraternidade, de amor, de auxílio, de transformação. Mas o universo que a gente plasmar, nós vamos ficar presos nele. E isso, qualquer um de nós pode mudar a qualquer tempo. Porque a lei é segundo a obra, mas a graça é de graça. E todos nós somos atendidos pela graça do Senhor. Então os universos são possibilidades imensas. Ora, e se são possibilidades, eu não posso ter apenas uma possibilidade: corpo físico. Eu posso ter corpo físico, corpo fluídico, corpo psíquico, corpo que a gente nem imagina. No nosso universo, dado ao nosso atraso, nós materializamos corpos.
Você pode olhar que a gente tem dificuldade até isso em relação ao amor, não é? Se eu falar assim para ele, eu te amo vibracionalmente, você fala, não, me dá um abraço. Porque você quer o contato, você quer o físico, você quer alguma coisa que te mostre essa afetividade. Porque nós estamos presos na forma. Então o universo que a gente colapsa é esse. Por exemplo, o que todo mundo aqui não está vendo no plano espiritual? Por quê? Porque a gente não acredita que é possível ver. Aqui não tem plano espiritual, não. Nós estamos contidos no plano espiritual, não estamos? Aqui não tem espírito para todo lado aí trabalhando por nós? Cadê? Nós estamos vendo? E quem vê só vê 1, 2. E olha lá. E no entanto, Kardec deixou claro no livro dos médiuns: a mediunidade desenvolve pelo exercício. Mas nós não fazemos isso. Porque a gente acha que não é possível. Consequentemente, o universo que a gente plasma, a onda que a gente colapsa, a possibilidade que a gente atende é a possibilidade material. Então você imagina a quantidade de corpos que devem existir. Assim, pois, o Espírito criado para as perfeições, para o saber e para a virtude, encerra em si no estado latente todos os instrumentos para a grande evolução. Ou seja, já está em nós todos os instrumentos. A evolução não é algo que você vai adquirindo de fora. A evolução é algo que você vai revelando. Você vai revelando aquilo que existe dentro de você. Ninguém educa ninguém. O que nós podemos fazer é dar condições para que o próprio ser se revele. É dar o chamamento, a ressonância, para que cada ser se mostre. E vai adquirindo as ferramentas possíveis desse aperfeiçoamento. Já existe em nós todas essas possibilidades. Então já existe em nós os corpos futuros que nós vamos plasmar. Inclusive o não corpo. Então já fica marcado aqui, né, uma palestra para quando a gente não tiver corpo nenhum. Quando eu falo no princípio, olha só que interessante. Tem duas passagens interessantíssimas na Gênesis, lá de Moisés, que fala assim: no princípio era o caos. Ou seja, quando eu falo princípio, eu estou falando o quê? Eu estou falando em tempo. Então quando eu falo no surgimento do tempo, era o caos. Então significa que algo existia antes do tempo. Agora, quando nós vamos lá no Evangelho de João, está assim: no princípio era o verbo. Isso é espetacular. Porque o no princípio, ou seja, antes do princípio, existia o verbo, existia o pensamento divino, existia o campo de informação, existia o campo de amor da divindade. Esse campo que formou tudo, inclusive ordenou o caos. Então são dois princípios. Então vamos lá. Nesse quadro de Ubaldi, tem todas as formas de quedas aí latentes. A que nos interessa hoje, que é a que nós estamos falando aqui, é essa do meio. Essa linha aqui, ó. Que essa que é a linha que Gustin explica. Evolução em linha reta. Em linha reta, moral. Porque o espaço-tempo é curvo. E por que isso é importante? Porque se o espaço-tempo não fosse curvo, os erros seus e aquilo que você faz não voltava sobre você. Se ele fosse retilíneo, o que você fizesse aqui, adeus. Não existia lei de causa e efeito. Agora o espaço-tempo é curvo. É igual um bumerangue que você jogou, aí você vai para frente. Que vai levar um tempo para voltar. Aí você voltou, você está aí na frente. Uma encarnação, duas coisas, na cabeça. Tá claro? Então, o espaço-tempo, ele é curvo. Por isso que você pode passar uma encarnação, duas, achando que está sendo vitorioso, lá pelas tantas o bumerangue. Dor. Tá claro? Porque ele é curvo. Aí você fala assim: então quando acontecem essas coisas de imediato? Porque você não tem mais espaço, você gastou o que tinha. Então você joga o bumerangue e faz assim: já era. Tá claro? Mas o espaço ele é curvo.
Olha, se o espaço-tempo é curvo, então por isso que se fala evolução em linha moral, linha reta. Tá ok? Vamos lá. Aqui está todos os tipos de queda que existem descritas na literatura espírita, em toda a literatura. Que é a primeira queda, queda original, segunda queda, queda do homem, as quedas planetárias. Você viu isso aqui? 3, 4, 5. Por que eu coloquei queda planetária? Ele falou assim, de Capela para a Terra. É ruim, hein? Vocês acham que é só isso aí? Capela para a Terra. Olha, o nosso universo, segundo a ciência, tem 14,5 bilhões de anos. Se você pegar toda a literatura que é escrita sobre Capela e a Terra, as primeiras levas de espíritos que vieram de Capela vieram em torno de 200 mil, 40 mil, 12 mil ou 6 mil, como diz Kardec. Ora, então vamos colocar que o mais distante é 200 mil. Então se você passou de um planeta para outro, você passou 200 mil vezes 5. Dá 1 milhão de anos. Gente, é 14,5 bi. Onde é que nós estamos? Nós somos eternos. Você já viu que nós aprontamos? Nós devíamos ser aquela turma assim, pilantras do universo. E fomos aprontando e caindo aqui na Terra. Então queda planetária não é só essa não. Nós ainda vamos, a revelação espírita, à medida que for falando, ela vai falar, e você vai ver que o Bezerra de Menezes fala sobre isso. Quedas espirituais, quedas encarnatórias, quedas morais e quedas psicológicas. Que é essa que a gente tem todo dia. As depressões, né? O momento que a gente está bem, o momento que a gente está bom, que é o mesmo fenômeno, que o universo é estruturado dentro de um fenômeno. Vamos lá? Agora olha aqui, para a gente ter certeza disso, olha o que o doutor Bezerra fala. Nós que acreditamos ter sido criados na Terra e vivermos pela primeira vez na Terra, já viemos de muito longe e vamos para mais longe ainda, para não ter dúvida. Então existem 1000 aspectos dentro de nós, mundos imensos que nós já fomos. Olha, a Terra é apenas um local de transformação para espíritos que ainda estão presos dentro da expiação e prova. Eu costumo dizer, nós somos espíritos EP. Está claro? Olha o que ele diz aqui. Uma face é do progresso e a outra a da queda. Ou seja, ele consegue já ver dentro do campo da ciência tanto o processo de evolução como o processo de queda. Então a queda é uma lei, certo? Existente em todos os campos da vida. Vamos lá? E aqui está a representação de todas as quedas, né? Então o campo da totalidade, a partir do egocentrismo formam-se os egos e existe a queda. Aí a gente chega até o ponto máximo de espaço. Gente, nós temos que começar a ver o espaço não como algo que está entre eu e você, mas o espaço é visto hoje como um plasma. O espaço também é consciência. Interessante falar isso. Mas espaço também é consciência, na sua fase mais degradada, de maior densidade. Então o espaço evolui para o tempo evolui para a consciência para a superconsciência. Então o espaço também é consciência. Vamos lá. E aí a gente volta um pouquinho ali. A gente volta, a gente vai mineral, vegetal, animal, homem. Então nós podemos fazer evolução em linha reta, ou seja, evolução no plano espiritual. Nós não precisamos reencarnar em corpos densos. Por isso que o livro do Espírito fala assim, reencarnação é a expiação. Ué, se era um processo natural, como é que pode escrever a palavra expiação? E quando fala assim, o que é a matéria? Ele fala assim, a matéria é o liame que escraviza o espírito. Olha, se o processo não fosse um processo natural, eles não podiam usar esse termo. Escraviza. Está claro? Andando? O homem livre ao ponto de negar o que lhe deu a liberdade. A gente muitas vezes pergunta o seguinte, no mundo tem liberdade e determinismo. Não existe determinismo. No universo só existe uma lei, que é a lei da liberdade. E essa liberdade é absoluta.
o determinismo é o livre-arbítrio gasto. Eu costumo dizer que é igual a conta bancária. Você tem dinheiro lá, você vai dando cheque. Aí um belo dia seu cheque é devolvido. Você vai pegar o cheque e vai falar, mas que negócio é esse, gerente? Devolveu meu cheque? Né? Você vai chegar lá nele assim? Ou seja, você usou. Então, a vida é regida pelo amor. Lembra que Jesus fala pra gente que o amor resume todas as leis e todos os profetas. Então, o que existe é liberdade. Determinismo é consequência do uso da liberdade. Então, à medida que você vai usando a liberdade, o ângulo de liberdade seu vai fechando quando você usa de maneira inadequada. E chega um ponto que o ângulo fecha de tal maneira que você não tem liberdade para coçar as costas. Eu tenho um monte de paciente com paralisia cerebral que não tem liberdade de coçar as costas. Não tem a liberdade de virar na cama. Já sabe o que é isso? Ou seja, fechou tanto o ângulo do livre-arbítrio que está todo ele no determinismo. Ele vai agora abrir. É aquilo que você fala, meu Deus, eu nunca encontrei alguém que me amasse. Não tem gente que fala assim, nem ninguém, um marido, uma pessoa que me amasse. Mas quem mandou você fechar o ângulo afetivo? Agora você vai ter que trabalhar para arrumar ele. Tá claro? Por quê? Porque é exatamente onde você fechou o ângulo, ou que você tem um ângulo pequeno, que você vai ter que trabalhar. Eu nunca consegui ter estabilidade financeira. Foi lá no ângulo e estragou ele. Eu falo assim, vou pegar o ângulo de dinheiro do Bill Gates. Tem algum problema? É 360 graus, né? Ainda sobra grau. Dá para rodar várias vezes, não dá? Ou seja, o ângulo completamente aberto. Tá claro? Então a gente tem que estudar os ângulos da nossa vida, o que está mais aberto, o que está mais fechado, porque é trabalhando nos ângulos pequenos. Eu estou casada com um marido difícil. Aproveita ele, faz assim. É ruimzinho, mas mantém. Que é melhor do que nada. Né? Jesus é o Espírito puro na fase da inocência, e da ignorância, e da infância e da instrução. Ou seja, olha bem. Então, à medida que a gente vai evoluindo, nós vamos sair da fase de inocência e ignorância. Por isso que está no livro dos Espíritos que Deus nos criou simples e ignorantes. Criou simples e ignorantes em relação à evolução. Não antes do princípio, em relação à evolução. Então, nós passamos pela fase da ignorância, da infância e da instrução. Na instrução que a gente cai, que é a segunda queda. Jesus não. Ele seguiu o caminho reto, enquanto nós seguimos o caminho cíclico. Ou seja, plano espiritual, encarnação, plano espiritual, encarnação, plano espiritual, encarnação. Chega a dar vertigem. E a gente vai e volta e não melhora nada. Que as encarnações estacionárias que Kardec fala. Certo? Mas é a hora da gente sair desse ciclo. Vamos lá, para frente. Pode ir. Agora, o que Emmanuel fala no livro Consolador? O eleito, porém, é aquele que se elevou para Deus em linha reta, sem as quedas que nos são comuns, sendo justo afirmar que o orbe terrestre só viu um eleito, que é Jesus Cristo. Por isso que ele é o mestre, a quem todo o amor nosso deve estar dedicado. Quase. Jesus, já o dissemos, é a maior essência espiritual depois de Deus, mas não é a única. Emmanuel nos fala que existe um colegiado de espíritos crísticos. Então nós também caminhamos para ser Cristo. É como André Luiz fala em Obreiros da Vida Eterna. Aqueles que estão na Terra sonham para ir para Saturno ou para Júpiter. Aqueles que estão em Saturno e Júpiter sonham em fazer parte do colegiado do Sistema Solar. E assim por diante. O Dr. Vicente de Menezes já podia ter ido embora, ó. E ficou por quem? Por nós. Você ficava? Você imaginou? Na hora que os bons espíritos, Maria, estivesse trazendo para mim, mas você pode ir, Mauricinho, lá para Saturno, já. Mas ele não. Então eu costumo dizer que o amor nos faz bobo. Quanto mais a gente ama, mais a gente quer ajudar aquele que não tem amor. É o que eu estou dizendo.
no universo está sujeito à lei do progresso. No princípio a marcha é lenta, mas à medida que as forças se vão acumulando, a verdade vai crescendo até tornar-se pouco acelerada, depois vertiginosamente acelerada. Através de reuniões como essa que nós temos aqui na casa, a partir do processo que a gente está aprendendo, porque o que é o Centro Espírita? Emmanuel diz no livro Estude Vida, Estude Viva, que o Centro Espírita é a escola da alma ensinando a viver. Então aqui o que a gente está fazendo? É um laboratório, a alquimia interior. Como é todas as igrejas. Mas o que acontece aqui conosco? Nós temos a possibilidade de ter uma visão mais vasta. Se nós temos uma visão mais vasta, nós temos até a visão de além-túmulo. Ora, então nós estamos numa oficina que pode acelerar o nosso processo evolutivo. E ele fala lá em Consolador, todo mundo vai evoluir. Mas você pode evoluir como uma pedra que fica dentro do rio e a água vai batendo. Através dos milênios, a pedra se torna uma pedra preciosa. Ou você pode pegar essa pedra e levar um artífice que vai trabalhar essa pedra. Vai passar por dor, vai passar por processo. Mas ela chega na obra preciosa, ela se torna uma pedra preciosa muito mais rapidamente. Então a nossa vontade de transformação, que é todo o processo do qual nós devemos evoluir, né? Vamos lá? Pode passar comigo? Pode ir. Olha só que legal isso aqui. Isso aqui é do Dr. Bezerra de Menezes. Infernos são os mundos em que os espíritos iniciam sua evolução. Purgatórios são os que têm, como na Terra, condições tais que ninguém aí pode gozar a aventura perfeita. Então, por isso que na Terra nós temos momentos felizes, mas não temos a felicidade. Esse momento que nós estamos agora aqui é um momento feliz. Tá? Mas quando ele acabar, nós vamos voltar para a nossa realidade. Né? Tem uns que vão chegar em casa e o marido vai falar assim: por que está chegando essa hora? Ah, porque tinha um gordinho de Brasília falando, não parava de falar. Pelo menos tem uma desculpa, né? E paraísos são aqueles em que os espíritos purificados da matéria. Purificados da matéria. Lembra que André Luiz fala no livro Mecanismo da Mediunidade, entre o céu e a terra, a ação e reação, que o nosso pensamento é matéria. Então, o paraíso é os espíritos purificados da matéria, inclusive esse modelo de pensamento que a gente tem. Isso não quer dizer que você é um zumbi, né? Você fala assim, agora você não tem pensamento. Não, mas ele não vai se formar da maneira que ele forma hoje. Vamos lá? Os caminhos evolutivos. Pode passar aí. Pessoal, a gente tem uma mania de achar que o espírito, cada um de nós é um espírito. Não, cada um de nós é uma individualidade, porque o espírito é um só. Paulo de Tarso falava sobre isso. Só que nós ainda não estamos no estágio da individualidade, nós estamos no estágio do individualismo. É claro? Em termos da individualidade, cada um de nós é único. Por isso que fala, é filho unigênito do Pai. Ou seja, único da sua espécie. Então Deus não faz cópia. Deus não faz clone. Nós somos únicos. Mas pertencemos a um campo imenso. Então o Espírito é formado por Deus, unidade, totalidade e individualidade. E é exatamente dentro da individualidade que se situa o livre-arbítrio pessoal, é que vai haver a queda. Certo? Vamos lá. É que Deus dá a saber ao Espírito, por mais adiantado que seja, na proporção e recompensa dos progressos que seu amor e seu devotamento produzem. O progresso pessoal de um Espírito corresponde aos progressos que, graças a ele, seus irmãos realizam. Entendeu como é que é o progresso espiritual? É assim, ó. Na hora que eu puxo, puxa todo mundo, tá vendo? Tá entendendo? Ou seja, na hora que eu puxo, todo mundo vem. Então aquele que é bom, torna-se melhor. Aquele que vai dar, aquele que é capetão, torna-se melhorzinho. Ou seja, é uma corrente, por isso que o Bittencourt fala, uma corrente que nunca se desprende. Então à medida que um auxilia o outro, ele avança.
É como eu falo assim, como se fossem peças de um tabuleiro de xadrez, onde todo mundo está interligado. Na hora que você mexe um peão, você mexe em todas as outras peças. Entendeu o que é processo evolutivo? É por isso que Emmanuel fala, o exemplo arrasta. Esse exemplo não é um exemplo externo, não. Porque o exemplo externo eu posso chegar aqui todo bonitinho, vestido de azul igual vocês, todo bonzinho e tal. E vocês acham, poxa, aquele pessoal lá é bonzinho. Eu estou fingindo. É o exemplo real, o exemplo interior, a entrega a Deus. Esse exemplo que arrasta. O externo é apenas consequência. Então esse exemplo interior, de descoberta interior que nos arrasta. E é isso aqui que ele fala, ó, o progresso de todo mundo. Vamos lá? Pode ir. Pode ir. Isso aqui é muito legal. Pessoal, olha aqui, eu quero falar bem rapidamente disso aqui. Eu coloquei aqui a lei de correlação, o princípio de complementaridade, o princípio de exclusão e a lei de sincronicidade, que são algumas leis que a ciência está estudando hoje. A lei de correlação. O que é isso? Todo mundo aqui, pelo menos mais velho, já deve ter brincado. Já brincaram de peão? Lembra aquele peão que a gente põe um cordãozinho, fazer assim? Brincaram? Os mais novos, vocês nem se conhecem, conhece? Então vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar dois peões. Um eu vou colocar ele rodando com o preguinho para cima. E o outro eu vou colocar rodando com o preguinho para baixo. Tá? Esse movimento em torno do próprio eixo eu vou chamar de spin. Não é porque é crispim não, é porque eles colocaram esse nome. Spin. Tá claro? Então ele vai rodar para baixo e o outro vai rodar para cima. São duas partículas semelhantes invertidas os spins. Certo? Ou seja, o giro em torno do próprio eixo. Ok? Se eu pegar essas duas partículas que estão correlacionadas e afastar uma da outra, independente da distância, eu vou colocar uma aqui e outra a 14,5 bilhões de anos luz lá. Se eu inverter esse daqui, automaticamente o outro inverte lá. Porque eles estão correlacionados. Então presta atenção, o nosso universo nasceu de um ponto menor que o próton, onde dentro desse ponto estava toda a matéria e todo o espaço e todo o tempo. Não é um ponto na parede. Entendeu que quando tudo nasceu, todos nós estamos correlacionados? E que se um mexe, mexe em todos. Já pensou a responsabilidade? Se você mexer no sentido invertido, você está influenciando todo mundo. Se você mexe no sentido do bem, você está arrastando todo mundo. Porque está correlacionado. O que é a complementabilidade? A complementabilidade são dois princípios que parecem antagônicos, mas que são, na verdade, princípios que se completam. Por exemplo, justiça e amor, partícula e onda, eles se completam. Então, nós, cada um de nós, somos únicos, mas somos complementares. Ninguém faz nada sozinho. O verbo que a gente deveria sempre conjugar, qualquer verbo, é na terceira pessoa do plural. É nós. E o que a gente mais gosta de conjugar é eu. Eu fiz, é meu, eu sei, eu mando. Só que esquece de falar, eu sou ignorante. Não é? Próximo. Pode ir, pode ir. Agora isso aqui é muito interessante. O campo de informação e o vácuo quântico. Vamos lá. Para a ciência, mesmo no vácuo, existe uma grande quantidade de energia em constante evolução, o vácuo quântico. Nele é uma contínua transformação de energia em matéria e de matéria em energia. Dessa forma que tudo no universo é criado. Segundo a ciência, no princípio só havia o vácuo quântico. Esse vácuo quântico continua existindo até hoje e é onipresente, está em toda parte, dentro e fora de nós. Então, no espaço, nós temos um redemoinho. A melhor maneira da gente compreender, sabe assim, aquela pia, na hora que a gente joga água, ela faz... É aquilo ali que tem no espaço. É o vácuo quântico. Dele é que forma toda a subpartícula e toda a partícula está dentro de nós, fora de nós, no ambiente nosso. Só que esse vácuo quântico, ele é controlado pelo campo da informação. Ou seja, quando eu falo informação, não é o campo de informação como a gente fala. Ou seja, mas o campo que distribui todo o campo de formação do mundo.
Então o que eu falo aqui, no universo existia um ponto onde nasceu todo o nosso universo menor que o próprio. Antes desse ponto existia um campo de informação ou um campo de consciência. Ora, se esse campo de consciência que molda a matéria ou transforma ela em energia, entendeu o corpo fluido de Jesus? Na hora que ele atua sobre o vácuo quântico, ele se apresenta como forma material. Na hora que ele faz pelo campo da vontade o contrário, o corpo desaparece. Vamos lá ver isso? Os cientistas estão passando a ver o vácuo quântico não mais constituído somente de energia e movimento caótico, mas de energia com movimento organizado por um campo pré-existente de informação, que é o campo divino. Então vamos lá. Deus espalhou o movimento, a luz e a vida por todo o universo, e o universo atestará por todos os séculos dos séculos sem fim a ciência e o poder do Eterno. Isso é Dr. Bezerra de Menezes. E a ciência comprovou isso aí. Ou seja, o vácuo quântico que forma tudo no universo hoje. E antes dele tem um campo de informação, que é o campo de consciência desperta. Vamos lá. A informação não é um artefato humano, não é algo que produzimos escrevendo, calculando, falando e enviando mensagens. Como antigos sábios já conheciam, os cientistas hoje estão redescobrindo, a informação está presente no mundo independente da volição e da ação humana. É um fato decisivo na evolução das coisas que suprem o mundo real. Ou seja, antes de tudo existe um campo de informação. É por isso que o Emmanuel fala, antes das linhas de força do campo, existe a mente. A matéria não molda, é moldada. Então vamos lá. O elemento mais fundamental da realidade é o vácuo quântico, o pleno repleto de energia e de informação, que constitui a base do nosso universo, que o gera e interage com ele, e com quaisquer universos que possam existir no metaverso. Metaverso é o conjunto de todos os universos possíveis. Vamos lá? Somente o espírito puro, não mais sujeito a encarnação alguma em qualquer planeta que seja, por já haver atingido a perfeição sideral, dispõe de todos os fluidos, como um possuidor que ele é de uma ciência completa. Goza de inteira liberdade e independência e tem a consciência exata de sua origem, seja qual for o perispírito ou o corpo fluido que tome esse assimile. Ou seja, então é aquele que está incluso no campo de informação. Então eu posso manipular a matéria da maneira que eu quiser. Se as partículas estão correlacionadas, eu posso dispersá-la, o corpo desaparece. E posso agregá-la através do campo de informação, que é o campo da consciência desperta ou da vontade. Próximo. Assim como o espírito agrupa os elementos tirados do fluido universal e constitui com eles um corpo, assim também, sempre pelas mesmas leis fluídicas, ele desagrega aqueles elementos e dissolve instantaneamente o corpo fluido. E você fala assim, mas isso é só Jesus. Não. Você sabia que 99% do seu corpo é vazio? E apenas 0,001 é o que a gente acha que é matéria? Você sabia que todos os átomos do seu corpo é substituído em 2 anos, 2 anos e meio? Você sabia que você perde 10 bilhões de células por dia? Então, corpo de fumacinha é o nosso. Está claro? Ou seja, a gente acha que o nosso corpo é o mesmo, não é o mesmo. E você sabia que os átomos mudam de corpo para corpo? Que você tem átomo que já foi meu, que você tem átomo que já foi lá da épocas antigas? A corrente mental que você participa é a corrente mental que forma os seus elétrons e seus átomos. Então quem é ruim tem átomo do Bin Laden. Está claro? Vamos. A correlação pode ir? Pode ir. Nesse processo, cada uma delas parece colocar uma marca na outra. Olha bem, o que é isso aqui? Ó? A ciência falando hoje. Daquelas partículas que eu citei como peão. Nesse processo, cada uma delas parece colocar uma marca na outra e elas permanecem interligadas, independente do tempo e do espaço. Nesse matrimônio quântico, apesar de não ficar presa na outra, ela não se esquece do compromisso assumido.
Ou seja, cada partícula está interligada. Isso aqui é o que a ciência está falando hoje. Vamos ver o que o Rustem falou? Uma vez constituído por Jesus o seu corpo humano aparente, os elementos que o compõem se conservam em estado de permanente e recíproca atração. Até as palavras são a mesma. Da qual lhe resulta a reunião logo que, objetivando ele efeito, sobre ele atuava a vontade do Mestre. A desagregação do seu perispírito temporário, dizemos temporário, porque só lhe serviu durante a sua missão terrena, era obstáculo a que elas, suas partes componentes, um traço de união, houvesse. É exatamente o princípio de correlação que a ciência hoje discute. Para o corpo passar de um mundo para o outro, é preciso aumentar ou diminuir sua velocidade. Os conhecimentos antigos diriam que nesse caso não existe dois mundos paralelos, mas duas dimensões e um único mundo. Que passar de um mundo para o outro é atravessar uma porta dimensional. Tudo é questão de aceleração atômica. Então o que Jesus fazia? Quando ele acelerava as partículas, elas se desagregavam. Na hora que ele colocava as partículas de novo unidas, porque elas estão correlacionadas, formava o corpo dele de novo. Certo? Agora, para não ter dúvida, até a palavra é a mesma. Quando desaparecia, as partes constitutivas do perispírito tangível apenas se eclipsavam. Até a palavra é a mesma. Para surgirem de novo, logo que o mestre quisesse. Dizemos que apenas se eclipsavam porque elas se separavam, mas sem deixarem de permanecer tais quais eram, sem deixarem de existir, prontas a se reunirem novamente pela ação da vontade de Jesus. Porque são partículas correlacionadas. Pessoal, o tempo que nós temos é esse. O nosso intuito é mostrar que a obra de Rustem não é uma obra obsoleta, que ela tem os conceitos mais atuais da ciência hoje. Nós temos mais de 50 slides. Eu pensei que você ia ficar até de madrugada aqui, 1 hora, 2 horas. Para falando sobre esse assunto e fazendo essa correlação entre a obra de Rustem e a ciência moderna. Aqui é só uma introdução que nós estamos trazendo num dia de aniversário como esse, para que todos compreendam a importância e a grandeza da obra que nós temos de estudar. E espero que a gente estude muito. Obrigado.